Olá, continuamos o nosso estudo da Dei Verbum. Semana passada eu não consegui postar o vídeo por questões paroquiais, enfim, mas retomamos o capítulo 3, que eu dizia, e é verdade, é a introdução que a Constituição Dogmática faz ao estudo da Escritura, que depois decorre nos capítulos 4, 5 e 6, os três últimos capítulos da Dei Verbum. Falávamos sobre o carisma de inspiração no último vídeo. Hoje falaremos sobre autores da Escritura, verdade na Escritura e inspiração de toda a Escritura. Primeiro ponto, quem é o autor da Escritura? Nós dizemos tradicionalmente que o autor da Escritura é Deus, ou seja, aquilo que ele queria que fosse escrito, foi escrito como mensagem. Mas também é verdade que a Escritura foi escrita por homens, com as suas culturas, com os seus conhecimentos e seus limites também teológicos. Ora, o que nós temos aqui? Não é resolvido ainda na teologia até que ponto é Deus, até que ponto é o ser humano. Isso não é resolvido. Nós sabemos que existe a autoria divina e a autoria humana. Quando nós dizemos, isso é importante frisar, que tem a autoria humana, nós recordamos que os seres humanos são sempre falhos, são sempre históricos. Se Deus não falha e, portanto, aquilo que ele queria dizer é conservado no texto, os seres humanos falham. E muitas coisas que estão no texto, elas pertencem a compreensões culturais e a compreensões teológicas de uma época. O segundo ponto é o que é a verdade na Escritura. Quando nós falamos de verdade como ocidentais, nós entendemos a verdade como a verdade factual, aquilo que eu posso comprovar. Na Escritura não é bem isso. A verdade é muito mais o sentido que está por trás, aquilo que se quer dizer, aquilo que se quer enunciar. E aí, nesse sentido, é importante não pensar a Escritura como um livro de química, ou de física, ou de biologia. A Escritura é um livro de teologia. E a verdade que a Escritura trabalha é aquilo que diz respeito à nossa salvação. A Escritura pode errar quando fala sobre clima, quando fala sobre história, sobre geografia, sobre biologia, sobre química. Ela pode errar quando fala sobre essas coisas. Por quê? Porque ela foi escrita em um contexto histórico em que sequer existia o conceito de ciência como nós temos hoje. Aquilo que a Escritura fala sem erro é aquilo que diz respeito à nossa salvação. O terceiro ponto é: toda a Escritura é inspirada. Sim, ou seja, toda a Escritura é inspirada, mas nem tudo que está na Escritura é revelado. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma expressão do padre Pierre Benoit, que era um grande biblista do século passado, para dizer o seguinte: olha, a mensagem da Escritura, ela é conservada. Em todos os textos há um processo, uma pedagogia da manifestação de Deus na história. E o ser humano vai compreendendo quem é Deus, quem é este Deus com o qual ele estabeleceu comunhão e contato, pedagogicamente ao longo da história. A Escritura é o registro histórico dessa pedagogia da manifestação de Deus. Mas ela é cheia de detalhes. Esses detalhes, eles são inspirados, sim, ou seja, quando nós falamos, por exemplo, no Gênesis, que Deus cria o mundo em 7 dias, nós não devemos entender isso como um texto de física, ou de biologia, ou de química, mas como um texto de teologia. Então, os detalhes que estão ali, que são detalhes literários, são gêneros literários, são formas poéticas de falar, são detalhes inspirados que nos ajudam a penetrar no mistério da revelação. Mas não significa dizer que esses detalhes, como tal, são a verdade revelada. A verdade revelada, repito, é aquilo que diz respeito e somente aquilo que diz respeito à nossa salvação. Os detalhes podem ser inspirados, mas aquilo que é revelado é aquilo que conduz o ser humano para o caminho da salvação.